Guten Morgen, meu nome é Walter Wolf, tenho esse canal aqui no YouTube, meu canal chama-se Walter Wolf Deutsch, português Verbindung, com o objetivo de ensinar alemão. Hoje nós vamos estudar o caso acusativo, der acusativo. Mas antes de iniciar o acusativo, eu quero colocar aqui para vocês mais uma pequena curiosidade sobre a história da Alemanha. Vamos falar sobre o Muro de Berlim, não exatamente sobre sua queda, que ocorreu em 9 de outubro de 1989, a sua abertura e, consequentemente, a sua destruição a seguir, mas vamos falar da sua construção. Que ano que foi construído o Muro de Berlim? Muito pouco se fala sobre essa data, e a história foi mais ou menos assim. Após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha ela foi repartida em 4 áreas de governança, ou seja, foi criada uma área administrada pela Alemanha, pela Inglaterra, outra pela França, outra pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética. E a parte da União Soviética era, no caso, a Alemanha Oriental. Mas ocorre que Berlim, a cidade de Berlim, também foi dividida entre essas 4 potências. Ou seja, geograficamente, Berlim possuía 4 administrações: soviética, americana, francesa e inglesa. Ocorre que entre 1945 e até a construção do muro, houve uma imigração de mais de 13 milhões de alemães da República Socialista Alemã para a parte ocidental. Isso forçou o governo da Alemanha Oriental a criar um muro, a construir um muro. E o interessante é como ele foi construído. Na madrugada de 13 de agosto de 1961, os alemães se viram espantados e assustados que a cidade havia sido dividida entre a parte oriental e ocidental por meio de um muro de arame farpado. Então foi na madrugada de 13 de agosto de 1961. Posteriormente, nos meses seguintes, o muro, com extensão de 67 quilômetros, foi construído em alvenaria. Mas a separação da Alemanha Oriental, de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, ocorreu na madrugada, exatamente na madrugada de 13 de agosto de 1961. Cabe aqui observar aquele batido ditado oriental que vale mais a pena construir pontes do que muros, mas foi realmente isso que aconteceu na Alemanha, e o tema realmente até continua bem atual. Bom, agora então nós vamos iniciar o estudo do acusativo. O que é o acusativo? O acusativo é um caso de declinação em alemão. Declinação em alemão. Nós já estudamos o nominativo, agora vamos estudar o acusativo. Vale lembrar o seguinte: o que são declinações? Declinações são as variações das terminações das palavras variáveis numa frase. Nós temos também isso em português. Veja bem, quando eu digo as casas brancas, a palavra as e casas e brancas, elas são palavras variáveis, ou seja, elas mudam em função do seu gênero ou número, ou seja, se são singular ou plural. Isso são declinações. No português, nós temos somente as declinações de gênero e número, ou seja, elas só variam em função de ser singular ou plural, masculino ou feminino. No alemão é diferente. Além da declinação de gênero e número, nós temos, já vimos lá no vídeo 10, eu sugiro que vocês revisem lá, o vídeo 10, onde eu explico o princípio das declinações. Em alemão, nós temos, além da declinação de gênero e número, temos as declinações de casos, ou seja, as palavras, essas palavras variáveis, elas mudam também em função
da sua função sintática na frase. Okay? Por isso que nós vimos o nominativo, der nominativo. Essas palavras, elas exercem a função de sujeito. E nos vídeos que eu falo lá do nominativo, eu coloco lá as terminações características dessas palavras variáveis quando elas são sujeito. E hoje nós vamos ver o acusativo. O que é o acusativo? O acusativo é quando essas palavras elas são objeto direto da frase. Bom, eu quero dizer aqui quais são as palavras variáveis, ou seja, aquelas que vão ter as terminações mudando. As palavras variáveis são, como nós já dissemos anteriormente, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. Então essas são as palavras variáveis. Bom, então nós falamos, eu disse que o acusativo, um dos casos de acusativo é quando essas palavras variáveis, elas exercem a função de objeto direto. Mas o que é objeto direto? Objeto direto, o que é objeto direto? Objeto direto é o complemento que um verbo transitivo direto exige. Bom, ficou tudo na mesma, né? Ficou tudo na mesma. Então, o objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Mas eu vou explicar isso e vocês vão entender claramente. Okay. Vamos inicialmente ver quando essas palavras exercem o caso de ser um sujeito. Nós vimos isso lá no nominativo. Então vamos ver elas como nominativo. Olha na frase, der Wagen ist neu. Der Wagen ist neu. Está ali o der Wagen, que é o sujeito. Né? Na frase, das Auto ist alt, die Frau ist jung. Né? Das Auto, die Frau são o sujeito. Então, der Wagen, das Auto, die Frau são o sujeito. O que é o sujeito? Nós podemos dizer que o sujeito é aquele que, tem várias definições, mas o sujeito é aquele que exerce a ação ou daquele que se diz alguma coisa. Então, fica claro aí que nós estamos falando do der Wagen, das Auto e die Frau. Então, eles estão exercendo a ação e nós estamos falando alguma coisa deles. São o sujeito. Tá? E o artigo definido está lá. Der Wagen, das Auto e die Frau. Masculino, neutro e feminino. Ok, agora observem a frase Ich kaufe den Wagen. Veja que o den Wagen mudou o artigo. O artigo que era der Wagen lá no nominativo, nessa frase ele mudou para den. Por quê? Porque o den Wagen ele exerce a função de complemento de objeto direto do verbo kaufen. Significa que kaufen, comprar, é um verbo transitivo direto, ele exige um complemento. Quem compra, compra alguma coisa. Eu compro o quê? Eu compro um carro. Ich kaufe den Wagen. Eu compro o quê? Den Wagen. O den Wagen é objeto direto. Então o artigo definido ele muda para den. Isto é regra. Então o der no acusativo muda para den. Na frase Ich kaufe das Auto, o das fica igual. No acusativo ele fica igual. Das Auto. Ich sehe die Frau, feminino. Ok? O die também fica igual no acusativo. E ich sehe die Frauen. Eu vejo as mulheres. O plural die também fica igual no acusativo. Então a regra é essa, pessoal. No acusativo, o der vira den, o das fica das, o die, ela, fica die, e o die plural fica die também. Esta é a tabelinha da regra do acusativo para os artigos definidos. Certo? E para os artigos indefinidos, o ein e o ein, fica assim. Ich kaufe
einen Wagen. Veja que o ein virou einen quando é masculino. Ich kaufe einen Wagen. Ich kaufe ein Auto, ou seja, o acusativo fica igual como no nominativo, fica ein. Ich sehe eine Frau, fica igual. E no plural, ich sehe Frauen, porque vocês lembram que o artigo indefinido eine não tem plural. O keine tem plural. Então eu posso dizer ich sehe keine Frau, nenhuma mulher. Ich sehe keine Frauen. Ok? Então, o que acontece? No acusativo de pronomes indefinidos, o ein masculino vira einen, o neutro ein fica ein, o eine feminino no acusativo permanece eine, e o keine também permanece no plural, ou no singular, keine fica keine. Então vocês estão vendo aí a tabelinha de como os artigos definidos e indefinidos se transformam quando eles exercem a função de acusativo, ou seja, de objeto direto. Bem, estamos concluindo esta aula número 21, que iniciamos o estudo do acusativo, mas eu deixo aí no lado para vocês a relação das aulas que eu já publiquei nesse canal Walter Wolf Deutsch Português Verbindung. Aí está toda a relação das 20 aulas. Vocês percebem que da aula 1 à aula 5 nós demos uma ênfase à fonética, somente fonética, e nessas 5 aulas vocês conseguem aprender toda a fonética alemã, todos os sons característicos, os sons básicos da língua alemã, que vai permitir que vocês pronunciem e entendam qualquer som e palavra em alemão. Também estudamos em seguida de personal pronome, os pronomes pessoais, e o presente, a conjugação do presente dos verbos, regulares e irregulares. Estudamos das genos, o gênero das palavras, né, mostrando o gênero neutro na língua alemã. Estudamos os pronomes definidos e indefinidos, der bestimmter und unbestimmter Artikel. Na aula 10, uma aula muito importante, eu mostro o princípio das declinações em alemão, como elas funcionam, os seus significados de Declinationen. Estudamos também os pronomes de Frage Pronomen, os pronomes interrogativos, os números cardinais e ordinais, e estudamos pretérito perfeito composto, der Perfekt, né, muito utilizado em alemão. Então aí vocês têm a relação de todos os assuntos já discutidos no canal Walter Wolf Deutsch Português Verbindung. Bom, nesse vídeo nós vimos as declinações no acusativo dos artigos definidos e indefinidos. Mas tem muita coisa para ver no acusativo, né? Nós temos aí as declinações de adjetivos e pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, a junção dos dois. E temos também a declinação de acusativo quando essas palavras variáveis estão após preposições. Tudo isso nós vamos ver nos vídeos futuros. Mas está aí o conceito do acusativo, e no próximo vídeo então nós continuaremos a estudar o acusativo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique lá no gostei, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, e por favor divulguem esse canal Walter Wolf Deutsch Português Verbindung. Então até o próximo vídeo. Tschüss!